De Volta para o Futuro é uma das franquias mais famosas e aclamadas da história do cinema. Você com certeza já ouviu falar, e se ainda não assistiu, já deve ter pensado em embarcar nessa aventura. Mas daí você pensa, são 3 filmes lá dos anos 80. Será que são bons? Será que vale esforço? Eu sou o Luiz. E eu sou o Lucas, e hoje nós estamos aqui para contar um pouco mais, sem spoilers, sobre essa franquia tão amada. Logo que foi lançado lá em 1985, De Volta para o Futuro já foi um estouro, arrecadando mais de 380 milhões de dólares em bilheteria, a maior daquele ano. E esse sucesso todo não é à toa. A trama é extremamente criativa e inovadora para a época. Na trama, nós acompanhamos a trajetória de Marty McFly, interpretado pelo carismático Michael J. Fox. A história começa com Marty indo ajudar o seu amigo Doc Brown, interpretado pelo magnífico Christopher Lloyd, que ele é um cientista maluco, e quando o McFly chega lá, ele descobre que o doutor ele criou uma máquina de tempo dentro de um DeLorean. Uma confusão acontece quando eles estão testando a máquina e daí o Marty é enviado para 1955. 30 anos antes dos acontecimentos que eles estão vivendo lá em 1985. E daí, em 55, ele tem que encontrar o Dr. Brown jovem para que ele possa voltar para o futuro. E daí que vem o título De Volta para o Futuro. Next Saturday night, we're sending you back to the future. E no meio do caminho, enquanto ele tenta procurar o Doc Brown para conseguir os equipamentos para fazer com que o DeLorean funcione e ele volte para o futuro, ele acaba esbarrando com a versão mais jovem do pai dele, impedindo com que ele conheça que o pai dele conheça a própria mãe, fazendo com que no futuro ele nunca chegue a nascer. Ele carrega uma Polaroid de uma foto dele para os irmãos dele e ele percebe que aos poucos o irmão mais velho dele está apagando, daí ele e a irmã mais nova. Então o Doc Brown fala para ele, olha, a gente tem que fazer com que os dois se conheçam antes que vocês sejam eliminados da história. E a primeira vez que o pai e a mãe dele se beijam, em 1955, é no baile de verão. Então eles decidem, você tem que fazer com que os dois fiquem juntos até esse baile, senão a sua existência vai sumir da face da Terra. Então é sobre isso que o filme se trata. Enquanto o Doc Brown fica procurando uma maneira de fazer com que o DeLorean funcione lá em 1955, o McFly tenta fazer com que a mãe dele se apaixone pelo seu pai. Nesse turbilhão todo de acontecimentos, o que acaba acontecendo é que ele acaba acidentalmente encontrando a mãe dele e daí a mãe dele acaba se apaixonando por ele. E o que acontece é que isso faz com que ele corra contra o tempo, digamos assim, para que ele não seja varrido da história literalmente. Que dali, pela Polaroid, ele vai vendo que os irmãos dele vão sumindo da existência e como ele é o mais novo, ele seria o último a sumir da existência. Daí o filme vai trabalhando nessa dinâmica para que ele possa juntar os pais dele antes que ele suma da existência completamente. E essa é basicamente a trama do primeiro De Volta para o Futuro, que é extremamente divertido. A química entre todos os personagens, tanto do Marty com o Doc Brown, do Marty com a sua mãe, com o pai dele, com o valentão do filme, que seria o antagonista, que é o Biff. Toda a dinâmica entre todos os personagens é muito boa, todos os atores são muito carismáticos e a maneira como tudo é construído é muito divertido e muito bom. Considerando o filme assim, é um clássico. Ele já foi feito esse ano, tá fazendo 40 anos que ele foi lançado e não dá sinais de que vai envelhecer. É um filme muito bom mesmo e porque não é uma questão assim de um filme assim, é uma ficção científica, mas o tema principal dele não seria exatamente a viagem no tempo, a máquina do tempo, etc. Tanto que eles fazem uma piada com relação a colocar a máquina do tempo num carro. A máquina do tempo ia ser uma geladeira. Daí eles acharam que seria perigoso colocar uma máquina do tempo numa geladeira, que daí poderia ter alguma criança que veria o filme e poderia ter ideia de entrar em geladeiras para viajar no tempo. Então por isso que eles falaram, não, vamos abandonar essa ideia e vamos colocar num carro. Daí carro criança não tem acesso, pelo menos teoricamente. O que é interessante é que é uma trama familiar, na verdade. Então eles usam a máquina do tempo como se fosse uma desculpa para trabalhar uma trama familiar, que ele encontra os pais dele e aquele arco de transformação, na verdade, não ocorre com Marty McFly, ocorre com os pais dele, que eles são um determinado tipo de pessoas no começo do filme, e no final do filme a transformação se passa com eles, ao invés de se passar com o próprio Marty. E daí eu acho que é um filme muito bom, eu acho que é um filme atemporal por esses motivos, de tratar menos de uma teoria científica qualquer e mais uma trama familiar, e eu recomendo sim, enfaticamente, que se você não viu, vá ver esse filme. Que bom que eles não acabaram escolhendo uma geladeira e assim a gente tem a máquina do tempo mais estilosa da história do cinema. Pra mim esse filme dispensa apresentações, pra mim é uma nota 10, pra você? Pra mim é nota 10 também. Tá.
Daí no segundo filme, o que acontece? Se passa diretamente logo no final do primeiro filme. O Marty e o Doutor, ao invés de irem para o passado, eles vão para o futuro, dessa vez 30 anos no futuro, e continua com essa temática de apresentar trama familiar. Agora o Marty McFly ele vai ajudar os filhos dele que têm problemas no futuro. E como eu disse, a dinâmica entre os personagens é tão boa no segundo quanto no primeiro, porque é muito interessante, os atores eles continuam os mesmos. Aqui o Marty McFly, o Michael J. Fox interpreta o Marty McFly, tanto jovem quanto ele mais velho, e daí tem o filho dele que também é interpretado por ele, e toda essa dinâmica entre pais e filhos do passado que estão no futuro é muito divertida, todos os atores mandam muito bem aqui. E o segundo filme tem o fator, como o Luiz disse, espetacular, que é eles estão no futuro. Tá certo que o futuro deles era 2015, isso foi 10 anos atrás, mas assim, ainda assim é um futuro completamente estilizado, né? Completamente estilizado, incrível. Todas as tecnologias que você vê lá, você ainda fica fascinado. Mesmo sendo um filme de quase 40 anos atrás, ele ainda tem efeitos especiais muito bons, que convencem, que você acha que tudo aquilo é real. Sim. Você vai ficar espantado com todas aquelas tecnologias e é tudo muito divertido. O que ocorre é que eles vão para o futuro e daí o Marty e o Doutor, eles conseguem resolver o problema que, na verdade, o filho do Marty estava enfrentando, que ia enfrentar, e daí ele impede que isso ocorra. E daí o que ocorre é que, no futuro, o Biff que era o valentão do primeiro filme. O Biff, que era o valentão do primeiro filme, ele descobre que o Dr. Brown inventou uma máquina do tempo, e daí ele é como se tomasse a máquina do tempo, fosse para o passado para entregar, para que ele pudesse modificar o próprio passado, e daí ele entrega, ele faz isso, modifica o passado, e ele volta para o futuro com a máquina do tempo, e daí nisso que ele volta com a máquina do tempo, ele deixa a máquina do tempo exatamente no mesmo lugar onde estava, e daí os dois, eles nem ficam sabendo o que aconteceu, o Marty e o Doutor. E daí a trama vai se desenvolvendo de uma maneira muito interessante, que traz esse personagem, o Biff, de novo, de um jeito totalmente diferente. É tudo muito legal, muito interessante. E pra mim, De Volta pro Futuro 2, já vou dar um pequeno spoiler da minha opinião, é o melhor da franquia. Eu acho tudo que é apresentado ali espetacular. Tanto, como eu disse, efeitos especiais, a própria trama, o desenvolvimento dos personagens, é tudo muito interessante. Os novos personagens que são apresentados, os antigos personagens, é tudo muito bom. Bem, assim, agora com relação a recomendar o filme, recomendo o filme. Eu acho um filme muito bom. O futuro é representado de uma maneira meio atemporal também, porque você vê que são coisas, a moda, as tecnologias são todas extravagantes para ficar atemporal. E eu acho um filme bom. Eu dou, assim, um 8 para ele. Como eu disse, eu discordo um pouco do Luiz. Pra mim, De Volta ao Futuro 2 é o melhor. Pra mim, é nota 10 também. Como eu já tinha dado nota 10 pro primeiro, pra mim o 2 é um 10+, porque eu acho simplesmente incrível e é um dos meus filmes favoritos da vida. Agora, no De Volta pro Futuro 3, a gente é levado para 1885, 100 anos antes. No começo da trama é dito que o Doc Brown foi parar lá e ele ficou preso lá. Então o Marty ele decide partir 100 anos antes para tentar trazer o Doc Brown de volta para o presente, de volta para o futuro. Só que no meio do caminho, chegando lá, eles não têm nem energia elétrica, então ele não tem como trazer o DeLorean de volta para o futuro e ele acaba ficando preso lá em 1885 junto com o Doc Brown. Nesse filme, o que ocorre? Continua a mesma temática, mas a mesma temática de trama familiar continua. O Marty, quando ele volta, ele encontra os antepassados dele também. Só que nesse filme, eu acho que é dado uma importância menor para a trama familiar do Marty McFly, apesar de que só aparece no terceiro, e mais pro Doutor, porque neste filme, o diferencial com relação aos outros dois é que o Doutor se apaixona por uma mulher do passado, e daí ocorre toda uma discussão, assim, vários acontecimentos ocorrem por causa desse acontecimento de ele ter encontrado se apaixonado por uma mulher no passado. E é interessante comentar que desde o primeiro filme, o Doc Brown, quando ele encontra o Marty lá em 1955, ele fica extremamente tipo, cara, você não pode mexer em nada aqui no passado, porque se isso alterar o futuro, pode acabar destruindo o universo. E ele fica totalmente paranoico com isso no primeiro e no segundo filme, e ele fica toda hora dando bronca no Marty, sempre que ele altera, nem que seja uma pequena coisa. E daí no terceiro filme, isso é trocado, e o doutor ele se apaixonou por uma mulher 100 anos antes do seu tempo, e ele quer ficar com ela. Então é legal essa subversão dos personagens, porque o Marty está sendo o responsável pelo tempo agora. Então, no passado também tem o antagonista
também no passado é um antepassado do Biff, que é como se fosse um bandido, um pistoleiro, um fora da lei ali no Velho Oeste. E daí eles misturam assim várias características de um conto de faroeste e você encontra nesse filme, porque é apresentado como se fosse assim 100 anos antes, e daí vários acontecimentos e várias cenas você vê que são assim do tipo de gênero faroeste. Você mistura ficção científica com faroeste no mesmo filme. Essa troca entre sci-fi, essa mistura entre sci-fi e Velho Oeste é muito bem feita, vai agradar todo mundo, tanto quem gosta de Velho Oeste quanto quem gosta de ficção científica, porque é uma mistura muito interessante, um DeLorean em 1888, junto com os pistoleiros, junto com os índios, é muito interessante isso e vai agradar os dois públicos. Bem, então esse filme eu acho um filme muito bom, um bom fechamento de trama, me parece, porque em vez de só ficar tratando assim do Marty McFly assim como o protagonista, dessa vez eu acho que o Doutor vira o protagonista da história. Eu acho o terceiro filme um filme muito bom, esse foco maior em vez do Marty no Doutor, que eu acho uma coisa bem interessante, que dá uma variada assim na trama, e eu considero esse filme melhor do que o segundo e eu daria um 9 para ele. Minha opinião é um pouco diferente, eu também acho essa subversão do Doutor virando o protagonista e ele tendo as ações deles tendo maior consequência no filme, eu acho muito interessante também, acho muito bom a dinâmica dos personagens, como eu já disse. Só que pra mim, o terceiro filme é o mais fraco dos três, mas isso não é um demérito, porque ainda assim é um filme excelente, ele é o mais fraco de uma trilogia onde tem dois filmes nota 10 e ele é pra mim um nota 9, então mesmo sendo um filme mais fraco, ainda é um filme muito bom. Acho legal comentar que quando eu tava fazendo o roteiro do vídeo eu tinha que colocar tantas partes positivas quanto as partes negativas e foi extremamente difícil de encontrar as partes negativas do filme, dessa saga inteira, porque é realmente muito boa, tudo é muito bom, talvez pra geração mais nova os efeitos especiais dêem uma incomodada, mas ainda assim não vai ser muito porque eles não ficaram datados, mas eu acho que a única coisa que eu consegui pensar mais negativa talvez seja a repetição de personagens, porque são os mesmos personagens dos três filmes, tanto os protagonistas quanto os antagonistas, tanto quanto os figurantes, os outros personagens com menos importância, são sempre os mesmos. No terceiro filme a gente muda, são apresentados alguns outros personagens, são outro ponto positivo do filme, mas eu acho que esse seria meu único comentário negativo sobre a saga. Pra mim a saga, no geral, é 10, na minha humilde opinião, a melhor saga da história do cinema, a saga mais constante da história do cinema, onde tem 3 filmes nota 9 ou mais e eu acho que a gente não consegue encontrar isso em nenhum outro lugar. Então pra mim sim, vale muito a pena, vale o esforço. Eu acho essa trilogia uma das melhores também, concordo com o Lucas quando ele fala que é uma das melhores da história do cinema, porque justamente ele trata do tema de viagem no tempo e poderia facilmente virar uma coisa muito datada. Mas mesmo o segundo, quando ele poderia cair nisso aí, ele não cai justamente por ele estilizar muito o futuro. Então aquele futuro pode ser futuro talvez até daqui a 100 anos. E você vê que são filmes realmente muito bem encaixados, muito bem feitos. Eu não saberia avaliar se é um dos melhores do filme, a trilogia, mas certamente é um dos melhores. E eu assim recomendo, se caso você não tenha visto, você veja, que é um filme realmente muito bom. Vale a pena? Vale o esforço? Vale a pena e vale esforço. Então essa foi a nossa opinião sobre a saga De Volta para o Futuro. Espero que você tenha gostado e nos vemos de novo no próximo vídeo. Isso, não esqueça de deixar seu like, a sua inscrição e nos vemos no próximo vídeo.